Olá, professora Érica, meu nome é Brenner e eu, junto com a minha dupla Elaine, vamos fazer nossa apresentação do paper de estágio. Nós optamos por fazer essa apresentação dessa maneira, gravando aqui, sem ser diretamente gravando o slide, para propor a apresentação ser em dupla, porque seria muito difícil de ligar, conectar as duas câmeras ao mesmo tempo com o slide. Então nós vamos primeiro gravar os vídeos apresentando, depois anexar o vídeo junto com os slides, fazer uma edição, ok? Então, vamos começar. Como eu falei, meu nome é Brenner e nosso PV de estágio ele foi voltado para a questão da área de concentração, metodologia de ensino, e dentro de metodologia de ensino nós escolhemos práticas educativas. E nosso tema foi a importância das práticas educacionais no processo de aprendizagem. A importância das práticas educacionais no processo de aprendizagem. Aí entra a questão da justificativa do porquê que a gente escolheu. Quando a gente estava lá debatendo qual seria a nossa área de concentração, lendo lá nas diretrizes de estágio, e ao ver esse tema, se eu não me engano, na práticas educacionais, eu fui pesquisar o que eu achei muito interessante. E no nosso slide nós trouxemos pelo menos 3 motivos pelo qual nós escolhemos esse tema. Que no caso seria o papel central das práticas pedagógicas, né, ou práticas educacionais, onde elas são fundamentais no processo educacional e contribuem muito no processo cognitivo e social dos alunos. Então isso foi a primeira justificativa. Como segunda justificativa, nós trouxemos o impacto de práticas bem estruturadas, ou seja, o impacto que elas causam para o aluno quando são bem efetuadas, né? Que elas potencializam o aprendizado dos estudantes, incentivam o engajamento, ou seja, ali durante a aula, né? Por se tornar interessante para eles quando a prática é bem elaborada, então vai facilitar para que eles tenham esse feedback deles, né? Eles engajem com a gente no estágio e também qualquer professor que opte por ter uma boa prática. E contribui para o desenvolvimento de habilidades essenciais, né? Então, habilidades essenciais podem ser muito bem desenvolvidas. E a terceira seria justamente a relevância dessas práticas, né? Porque elas destacam a importância e enfatizam o impacto no desenvolvimento do aluno. Então, foi isso que eu já comentei, né? De que práticas bem elaboradas, elas têm um impacto direto na vida social, educacional, emocional do aluno, porque ele vai, né, desenvolver bem todos esses aspectos da sua vida estudantil, né? Então, essas foram nossas 3 justificativas. E com o intuito do nosso aprendizado ser um aprendizado eficaz, nós tivemos como objetivo analisar e compreender as práticas educativas no processo de ensino-aprendizagem, identificando as metodologias que promovem a participação tanto ativa como crítica dos alunos nessa construção de saber, como também refletir sobre o papel do professor em sala de aula. E em relação ao objetivo de aprendizagem dos estudantes, não foi diferente, né? Nós tivemos como objetivo desenvolver a capacidade de aprender deles e nós queríamos que eles descobrissem por si só diferentes formas de aprender, né? Que é além do tradicional, né? Que eles já vivem todos os dias. E isso incluía em projetos práticos, discussões em grupo e até mesmo o aprendizado com os erros. E também nós queríamos mostrar para os estudantes que eles poderiam ser os protagonistas do próprio aprendizado, né? A gente queria que eles percebessem e entendessem que eles tinham um papel ativo na sua educação, né? Que eles deviam se sentir à vontade para fazer perguntas, buscar informações e participar de decisões sobre o que e como eles queriam aprender e também ampliar o desenvolvimento deles cognitivo e socioemocional. A gente sabe que os estudantes eles crescem em conhecimento, né? Mas que eles também crescem como indivíduos. E para ajudar eles, temos como objetivo também incluir algumas, na verdade, desenvolver algumas habilidades sociais e emocionais, né? Como empatia, trabalho em equipe, autoconhecimento. A gente sabe que essas são atividades essenciais para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Bem, agora já adentrando na questão da fundamentação teórica, né, na nossa pesquisa nós encontramos, né, alguns pensadores que nos ajudaram a embasar nosso estágio, mas para a apresentação nós trouxemos 4, onde o primeiro é Libânio, né, onde ele fala da prática educativa como processo dinâmico e integral. É bem interessante porque ele mostra que as práticas educacionais eles são essenciais para articular a interação entre educadores e educandos. Então é interessante esse ponto porque é como eu comentei um pouco no começo, né? Quando o professor ele tem uma boa prática, vai ser muito mais fácil dele ter essa interação com o educando. Por quê? Porque eles vão poder ter uma comunicação muito mais fácil, né? Tanto vai ser bom para o professor passar o conteúdo, como vai ser interessante para o aluno absorver e poder interagir com aquele assunto, né? Então, vai ser fundamental para a formação integral do indivíduo e da sua atuação crítica na sociedade, conforme Libânio comenta. E o nosso segundo citação seria, no caso, a teoria da aprendizagem social e a interação entre os alunos, de Bandura. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas acredito que seja assim. Albert Bandura. Onde ele destaca que o aprendizado ocorre por meio da observação e imitação de comportamentos, e reforçando a necessidade de práticas pedagógicas que favoreçam a interação e trocas sociais. Então é bem isso, né? Quando a prática educativa ela facilita isso para o aluno, de que ele goste daquilo que ele está vendo, então vai ser muito mais fácil ocorrer esse aprendizado, né? Ajuda os alunos a desenvolver habilidades sociais e emocionais que são essenciais na vida dele. Então achei muito interessante essa parte dessa teoria de Bandura. Como terceira citação, né, trouxemos Vygotsky e Almeida, onde ele fala da mediação do professor e o aprendizado colaborativo. Né, Vygotsky comentando, ele enfatiza o papel do educador como mediador do conhecimento, como um foco na interação social com base para o desenvolvimento cognitivo.
Já Almeida, né, complementa essa ideia, ressaltando que a mediação docente permite que os alunos superem limites e alcancem novos níveis de compreensão, promovendo práticas plurais e interativas. Então, com certeza, serve de grande alicerce para a nossa prática do estágio, né? E por último, trouxemos mais dois, né, Silva e Santos e Perrinot, onde eles falam de metodologias ativas e avaliação formativa. Silva e Santos defendem que metodologias ativas incentivam o protagonismo e a autonomia dos alunos. Ou seja, quando eles estão ali dentro da metodologia do professor, né, participando, eles vão cada vez mais, né, conhecendo essa questão do protagonismo, da autonomia, onde eles vão podendo cada vez mais aprender só, claro, com a ajuda do professor, mas vai reforçando essa autonomia dos alunos. E já a Perrinot destaca que a avaliação formativa é uma parte integral do processo pedagógico. Ou seja, ambas essas abordagens promovem aprendizagens significativas e contínuas, indo além da mera transmissão do conteúdo. Então, todas essas citações, como também as outras que estão no nosso paper, embaseiam nossa prática, né, de que seria de fato muito importante essa questão de abordar boas práticas educativas, práticas pedagógicas, para poder ter essa interação entre aluno e professor de forma muito mais fácil, né? Não ser aquela coisa sempre metódica como estamos como alguns estão tão acostumados a ver na sala de aula, né? O aluno ele pode ser prazeroso com o aprendizado dele, para que ele possa cada vez mais, como Vygotsky comenta, né, de descobrir essa autonomia, aprender imitando. Então tudo isso vai ser interessante para o aluno e ele vai cada vez mais progredir na sua vida estudantil. E sobre a metodologia do trabalho, o estágio foi realizado na Escola Oswaldo Celso Maciel, localizada no sítio Una do Simão, e a gente organizou as atividades em atividades que fossem práticas, que promoviam a atividade, a aprendizagem ativa e também a interação social, né, dos estudantes, porque essas características elas são muito valorizadas pela escola onde a gente realizou o estágio. Então, a gente dividiu as atividades em 3 temas principais. A gente utilizou, em relação à matéria de ciências, sobre o ciclo da água. A gente realizamos atividades tanto em sala de aula como também em campo. Foi uma atividade bastante interativa e a gente começou com experiência simples, né, relacionada a essa atividade de ciências, que foi observar a evaporização da água em um recipiente ao sol. Essa abordagem, ela foi prática, né, mas ela não apenas despertou a curiosidade dos alunos, mas tornou também aquele aprendizado mais significativo e envolvente, né? Então foi bem interessante trabalhar isso com as crianças, elas gostaram demais. E em relação à língua portuguesa, nós fizemos a atividade referente ao pastor e o lobo. A gente trabalhou esse conto e a gente iniciou com uma leitura dramatizada. A gente fez com que as crianças interpretassem, né, os personagens e foi de livre e espontânea vontade, né, elas gostaram bastante e estimulou, né, a expressão oral, a criatividade. E também a gente fez uma discussão em grupo sobre os elementos narrativos, né, como os personagens, o enredo e a moral da história. E esse debate permitiu que os estudantes eles refletissem sobre valores importantes, como a honestidade, a responsabilidade, desenvolvendo seu pensamento crítico também. Então, essa atividade foi também interativa. E em relação à matéria de matemática, a gente viu sobre a introdução à multiplicação. Aí, nesse tema, né, da matéria de matemática, a gente utilizou objetivos do cotidiano, né, como blocos de montar, frutas, para introduzir o conceito aí da multiplicação. A gente também organizou as crianças em grupos para que eles pudessem contar e agrupar unidades, estabelecendo relações multiplicativas de forma prática e divertida. Agora já indo para essa questão da observação do nosso estágio, foi muito tranquilo. O estágio aconteceu na escola que eu e minha dupla, nós já conhecíamos bastante. Foi a escola que nós estudamos no ensino fundamental. Eu, em específico, eu estudei lá do pré-1 até o 9º ano. Então, já estava bem familiarizado tanto com professores, equipe gestora, com a comunidade em si, de alunos, né? Então, foi muito, muito proveitoso mesmo. O nome da escola é Escola Municipal Oswaldo Celso Maciel, ela fica na zona rural. E a mesma, ela funciona das 7h30 às 17h30. Possuindo 7 turmas no período da manhã, né? Sendo pré-1, pré-2, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E o pré-2 é turma A e B. E 5 turmas no período da tarde, sendo Fundamental 2. Possui uma média mais ou menos aí de 28 alunos por turma, faixa etária ideal para cada turma, né, para cada nível ali da turma. Funciona com 42 funcionários atualmente, então não é uma escola tão pequena, e conta com sala de atendimento educacional especializado, sala de AEE, e os pais se dirigem à escola em diversas circunstâncias, ou seja, é uma comunidade muito ativa. Sempre nos eventos escolares ali tem muitos pais na escola, é realmente muito, muito ativo. E já com relação à infraestrutura da escola, né, que é a da USM, como a gente chama, possui uma estrutura muito completa. Tem 8 salas de aula, como eu já falei, sala de AE, sala da gestão e coordenação, secretaria, sala dos professores, biblioteca, sala de vídeo, quadra poliesportiva, que inclusive durante nosso estágio ela estava sendo reformada, pátio amplo, que funciona como refeitório. Todo o ambiente possui acessibilidade para pessoas com deficiência. As salas que são destinadas à educação infantil possuem TV, também conta com retroprojetores, caixa de som, impressora. Então é realmente uma escola muito boa. E tudo isso tornou o nosso estágio facilitou bastante, né? Tanto tinha salas, né, confortáveis para os alunos, como também tinha à nossa disposição caixa de som, projetor, tudo isso foi muito bom para nós estagiarmos lá. E como vocês podem ver aí, né, na imagem a gente tem um plano de aula referente à disciplina de matemática com o assunto de adição e subtração com reagrupamento. O objetivo que a gente tinha nessa aprendizagem foi ajudar os estudantes a compreender o conceito de reagrupamento na adição e na subtração e resolver essas operações de adição e subtração com reagrupamento.
desenvolvendo aí estratégias de cálculo mental e também escrito. O conteúdo programático foi mais uma revisão, né, sobre isso, para que eles pudessem utilizar operações, né, de adição e subtração com 2 e 3 dígitos, resolvendo os problemas envolvendo situações do cotidiano. E os recursos que nós utilizamos, de início foi o quadro branco, a lousa, né, e também os materiais alternativos que nós utilizamos, paleta de picolé, tampinha, os cadernos de atividades dele também, cartazes com exemplos e também nós utilizamos o projetor para a gente demonstrar exemplos de problemas, né, que eles poderiam resolver aí no dia a dia. E a sequência didática foi bastante interativa, né? Nós tivemos a acolhida, né, de introdução, que durou ali 10 minutos, e em seguida nós explanamos o conceito, né, de usar o material dourado, de demonstrar visualmente o que significa reagrupamento, realizar junto com a turma alguns exemplos, né, no quadro, na lousa, e também a atividade prática guiada, que nós fizemos com eles, que teve duração de 20 minutos. Depois a gente fez a resolução desses problemas, propomos problemas contextualizados, depois fizemos a correção e discussão. Foi uma atividade bastante interativa também para eles e para casa a gente propôs uma lista de exercícios de adição e subtração com reagrupamento, né, como tarefa de casa, para que eles pudessem fixar isso em suas vidas. E já indo para a vivência do estágio em si, né, já adentrei um pouquinho ali na questão da infraestrutura da escola, mas na vivência em si foi muito proveitoso, né? Aqui no slide tem 4 pontos que a gente gostaria de destacar, mas assim, falando assim por cima, foi muito proveitoso, né? Serviu realmente para nossa experiência profissional, porque eu particularmente já tinha ouvido essa questão de práticas educacionais, mas nunca tinha pesquisado a fundo. Então, pesquisando a fundo, pondo em prática, a gente conseguiu ver os desafios de ter uma boa prática, boa prática educacional, porque não é fácil sempre levar uma coisa diferente para o aluno, uma coisa lúdica, uma coisa que chame a atenção dele para sair do normal, mas ao mesmo tempo conseguimos observar os benefícios que isso traz, né? A gente conseguiu ver ali a questão a interação dos alunos. Durante a observação, a gente via tal aluno não tem muita facilidade para interagir. Mas e aí, já na nossa prática, a gente tentava puxar todo mundo ali, todos os alunos, para que todo mundo interagisse. E deu certo. A gente conseguiu, e na maioria das atividades, fazer com que toda a turma participasse. E foi muito bom, muito proveitoso. O fato de ser em dupla também era muito bom, porque a gente ficava sempre dividindo as funções ali na sala de aula, mas que individualmente, para mim, e acredito que também para minha colega, também foi muito proveitoso a questão da experiência profissional. Né? Então, aí no último ponto, é interessante porque foi essencial articular teoria e prática. Né? A gente viu a teoria e aplicar foi muito bom, que mostra como as abordagens pedagógicas estudadas, como, por exemplo, a que eu destaquei, de Libani e Vygotsky, se aplicam no contexto real. Aprendemos a valorizar a mediação e a interação com elementos centrais no processo educativo, e o estágio também nos permite desenvolver habilidades como organização, comunicação entre a gente, sensibilidade às necessidades dos alunos, elementos indispensáveis para nossa formação enquanto docente. Então foi muito proveitoso essa questão da vivência. Como vocês podem ver, estas são as referências utilizadas no nosso trabalho de estágio. Essas referências elas foram fundamentais para embasar nossas atividades e também enriquecer o aprendizado dos alunos, proporcionando um entendimento mais profundo sobre os temas abordados. No mais, nós agradecemos a atenção de todos.